Sejam bem-vindos ao canal Espirais de Luz. Agradecendo sempre a equipe Espirais de Luz, ao Grupo Irmãos Santos e a toda a espiritualidade maravilhosa que proporciona esse trabalho fantástico, né, através dos espíritos, de todo esse pessoal que está aqui presente também. Bom, o tema de hoje é a mediunidade de ontem e de hoje. Inclusive, esse tema ele surgiu através de um questionamento de uma amiga minha que falou assim comigo: Max, como era antigamente essa manifestação mediúnica? Porque o que eu vejo hoje em dia não é aquilo que acontecia, que as pessoas relatam, né? Bom, antigamente, os nossos amados médiuns de hoje, ou que há algum tempo já retornaram, né, para o plano espiritual, eles não tiveram, assim, suas primeiras manifestações mediúnicas pacificamente, ou de forma bem calma e cheia de compreensões, ou através de uma depressão, através de um sentimento mais leve. Na verdade, eram mais agressivas essas manifestações. Mas é interessante é que esta geração que eu estou citando agora, que tem essas manifestações mais agressivas, elas já são, né, um histórico considerado moderno perante as manifestações da sua geração anterior. Mas, para explicar isso tudo, né, por que a mediunidade se apresenta, se manifesta dessa forma mais branda, é necessário a gente entender um conceito, tá? Entender com clareza. Vamos rever o conceito de médium de acordo com Kardec. Ele fala que todo aquele que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium. Então, dá para se compreender que existe uma habilidade especial para entrar em contato ou conseguir perceber a própria capacidade de vivenciar fatos, tanto na dimensão material quanto na dimensão espiritual, independendo de conceitos religiosos, doutrinários, enfim, de qualquer que seja a sua casta religiosa. Bom, como porta-vozes dos espíritos, né, utilizando-se de algum meio comunicável, esse fato isenta totalmente o médium, uma pessoa que tenha mediunidade, seja apenas da doutrina espírita. Né? Ele pode ser de outra religião. E é uma das diferenças desse acontecimento não ser algo exclusivo de uma religião ou doutrina, assim como Jesus Cristo. Ele é citado na maioria das religiões, as quais nem todas comungam das mesmas crenças, e a mediunidade é parecida com ele, é algo bem comum em quase todas elas, apenas mudando-se o termo para a sua definição ou a sua maneira de ser colocada. Né? Sendo divina e universal, né? Ela produz fenômenos de atração magnética, como se fosse um imã, captando diversos campos áuricos de pessoas que já desencarnaram, ou de lugares saturados de fluidos, ou mesmo em situações de pessoas ainda na matéria ou encarnadas. E dessa forma conseguimos entender que essas pessoas, elas funcionam tal qual uma ponte, né, entre vivos e mortos, que experimentam os fenômenos extraordinários que até mesmo desafiam a ciência terrena. É interessante porque a mediunidade ela não está ligada a uma situação doutrinária, uma religião ou algo parecido. Ela está ligada simplesmente ao fato de que aquela criatura tem a capacidade ou sensibilidade de ter, né, de sentir esse plano dimensional paralelo à dimensão da matéria, a dimensão espiritual. Acontece que isso antigamente acontecia de uma forma mais agressiva. Nós todos sabemos que a gente caminha por um processo de evolução no planeta Terra. Então significa que as coisas vão evoluindo. Antigamente os bebês nasciam e levavam 7 dias para abrir os olhos, para tratar o umbigo e etc. Hoje em dia as crianças nascem com o umbigo quase caindo e com os olhos abertos. Evolução. Antigamente, se voltarmos no tempo, nosso amado codificador Allan Kardec, nós temos as manifestações mediúnicas acontecendo de uma forma primitiva, ou até mesmo podemos dizer que mais bruta. Sabe por quê? Porque os fenômenos eram bem diferentes dos de hoje. Vamos pegar de exemplo que as mesas girantes. Por que Kardec foi explicar isso? Kardec foi atrás das mesas girantes porque era uma coisa que
Sem explicação, gente. Imagina um monte de gente sentada ao redor de uma mesa com as mãos sobrepostas, de repente a mesa começa a girar, começa a se erguer no ar, levitando. E a quantidade de giros ou pancadas no chão eram as respostas sim e não para as perguntas que eles faziam. Ou seja, existia uma consciência inteligente movendo aquele objeto. E é um fato mediúnico. Sabe outra coisa mediúnica também que acontece? Antigamente, vamos pegar Divaldo Franco, para todo mundo que já deve ter visto o filme de Divaldo teve dificuldades enormes. Ele teve que compreender que aquelas pessoas, quando ele era criança, que ele estava vendo, já estavam desencarnadas. Então, toda vez que ele abria a boca para falar sobre isso com o pai, com a mãe, no caso com a mãe, com as irmãs, ou o que quer que seja, ele era classificado como louco e era tratado como tal. Então tem a mediunidade dele que passa por esse problema, assim como tem outros médiuns que, se, por exemplo, eles estavam numa farmácia, fazendo uma compra na farmácia. Eu vou pegar o caso da minha mãe, que é um caso que acontecia. A minha mãe, ela teve uma mediunidade muito forte, muito expressiva na vida dela, mas o começo da manifestação, ela desmaiava nos lugares. Ela estava fazendo uma compra, ela desmaiava. E aí, no desmaio, ela falava alguma coisa com uma voz diferente, o povo ficava achando aquilo estranho. Então, são N situações que antigamente aconteciam, que hoje não acontecem dessa forma. Então, basta, tomando o exemplo das mesas girantes, né, que foram o marco de atração da atenção do professor Ribeiro ou Allan Kardec, porque se aproximou da tentativa de explicar ou desmascarar o que ou quem estava por trás de tais acontecimentos surreais. E até durante um bom tempo, os médiuns tiveram esse tipo de perfil em suas primeiras manifestações, como efeitos físicos. Vozes bem alteradas, levitações, objetos se movimentando sozinhos, marcas no corpo, desmaios e muito mais. A gente tem que levar em conta que um espírito munido de ectoplasma, alimentado de ectoplasma, ele move coisas, ele abre portas, ele caminha emitindo sons, ele faz várias coisas. Mas essa é a mediunidade aparecendo até antes dos anos, eu vou considerar até os anos 90, 1990, até antes de 1990, os médiuns apareciam dessa forma, falando em vozes diferentes. Eles eram confundidos com esquizofrênicos, com autistas, com psicóticos, enfim, com N fatores psicológicos de distúrbios mentais, né? E na verdade não era só uma prática mediúnica, mas tudo evolui e acompanha uma escala de crescimento. Então assim também foi com a mediunidade durante os anos, à medida que elas começaram a ser apresentadas, que elas começaram a ser mostradas. Então, no caso da incorporação que deve ocorrer de maneira suave, harmônica, mostrando o médium como um portador de palavras de amor e conforto. Então, teve médiums, gente, que já nasceram em berços espíritas, que já vieram estudando durante os anos e aprendendo, que a manifestação mediúnica deles foi assim. Palavras de amor e conforto, foi suave, foi harmônico, não teve nenhum contato com obsessor, nem nada. Ele simplesmente começou a mediunizar-se através da comunicação com espíritos mais elevados. Mas os estudos e as práticas, elas têm suas arestas aparadas. Hoje em dia é normal observar que depois do término dos trabalhos, né? Ou seja, esse médium, por mais que ele tenha trabalhado positivamente, ele precisa refazer o seu ectoplasma, né? E antigamente, esse refazimento do ectoplasma, ele durava assim, dias. Médiums que dormiam durante 3, 4 dias depois de uma manifestação mediúnica, vamos supor, de 6 horas consecutivas, porque não era igual uma mediunização controlada. Por exemplo, você vai hoje em dia numa casa espírita como médium, ali você mediuniza, trabalha, se manifesta, e raras vezes você vai mediunizar-se por fora da casa. Não, antigamente não tinha local, não tinha hora, não tinha nada disso, isso acontecia, né? Sem controle nenhum. Então tudo isso caminha para uma evolução para que tenha um controle, né? No caso de estudo e prática, tendo arestas aparadas. O refazimento hoje em dia é através do descanso,
de alimentação, onde você precisa, né, dessas substâncias orgânicas para reparar o seu corpo físico. Ou seja, a mediunidade causa um desgaste na sua energia corpórea também. Então isso daí influencia. Aquele médium que dá paz numa casa espírita, ele chega em casa cansado, ele precisa descansar. E aí, por exemplo, tem gente que você chega em casa depois de dar não sei quantos passos, depois de auxílio fraterno, depois de ajudar, depois de tratar, aí você chega em casa, você deita na cama, chegou uma mensagem no seu celular de alguém da casa, né, da casa de estudos, querendo mais informações, querendo mais conselhos, querendo que você esteja à disposição. E tem horas que o médium não responde, aí ele fica visto como uma pessoa sem educação. Não, a pessoa também tem que levar em conta que aquele médium já trabalhou, está cansado e precisa se refazer. Então, se você perguntar alguma coisa a mais, ele pode até te responder, mas ele não vai responder com a precisão que ele teria quanto ou quando refeito do seu desgaste. Então a gente tem que ter essa compreensão com os médicos. Não é só chegar e sugar, né? Então ele precisa se alimentar, ele precisa se descansar, ele precisa estar bem com ele mesmo, ele precisa estar renovado para poder realizar um trabalho de qualidade e que realmente seja com uma intenção fraterna, não levando em conta aquelas intenções que somente querem descobrir e trabalhar os seus próprios interesses. Então, não há mais a necessidade de se mostrar um fato mediúnico como era antigamente, através de vários efeitos físicos ou mesmo acontecimentos inexplicáveis para a ciência. Isso devido ao fato da própria humanidade ter atingido um grau maior de compreensão e entendimento através da evolução que a sociedade alcançou no sentido geral de todos os seus setores, né? Ou seja, sendo mais educado, sendo mais informado. Então basta observar o quanto nós mesmos estamos abominando atos que antigamente eram considerados normais ou culturais de um povo, levando em conta os bons conceitos e a lista de considerações entre os tópicos defendidos pelos direitos humanos mundiais. Então, a própria humanidade já caminhou para esse tipo de evolução. Então, a gente não aceita mais conceitos culturais que possam denegrir a imagem do ser humano ou possam afetar os direitos humanos daquela criatura. Nós não aceitamos isso, é tanto que nós fazemos protestos, vamos para a rua contra isso, contra aquilo outro e tudo mais. E isso daí é uma manifestação evolutiva da sociedade. Significa que o ser humano compreendeu que há essa necessidade de lutar pelos direitos humanos. Então, se já evoluiu dessa forma, nessa mentalização, também evolui no quesito mediunidade. Então, para que colocar uma mediunidade assim, inexplicável na parada, sendo que as pessoas agora já compreendem que não precisa disso mais, que isso não é necessário. A nossa fé raciocinada, ela nos desvia de um caminho de dúvidas, elas nos levam para um caminho de certeza. Esse caminho de certeza nos faz compreender mais o próprio médium, até a manifestação dele. Inclusive, a gente fica mais aberto a esse tipo de comunicação. Então, nós temos o quê? Nós temos uma sociedade mais aberta a novos conceitos, né? Totalmente favoráveis a uma forma de espalhar esses conhecimentos para todos, não se limitando a reter o que sabem para si mesmos. E até podemos dizer que isso graças aos recursos tecnológicos de hoje em dia, porque graças a isso nós tivemos acesso a vários tipos de informação e comunicação no mundo. Então eles são capazes de sentir, perceber e até mesmo vivenciar acontecimentos envolvendo mediunidade com total serenidade. E sua curiosidade continua atiçada. Partem para uma jornada de informações que aumenta o seu conhecimento, que como todo mundo sabe, tudo aquilo que aumenta o nosso conhecimento e nos intelectualiza,
luz evolui, o que por consequência gera também a evolução dessa criatura, que munida de conceitos acaba por desenvolver a capacidade prematura do entendimento sobre os estudos doutrinários. É aquela coisa de que você vê um menino de 16 anos sentado com evangelhos com o espiritismo na mão, lendo e compreendendo tudo aquilo, uma coisa que você não conseguiria com os seus 16 anos. No meu caso, eu com 16 anos, se eu lesse, eu não ia entender muito daquilo não, ia ficar meio que voando ainda com relação à doutrina espírita. Então, é por isso que nos estudos do espiritismo ficam claros que é desnecessária a utilização de rituais, fenômenos cheios de efeitos físicos, fatos de teor extraordinário para chamar a atenção das pessoas, atentando-se apenas na necessidade de se estudar a doutrina e conseguir aplicar esses ensinamentos dentro da própria vida. É nessa hora que você vê aquele instrutor de médiums falando com você assim: meu irmão, a sua função como médium não é falar o futuro nem o que vai acontecer com o próximo, sabe? Isso, quando acontece, é um mérito. A espiritualidade, ela até tira um pouco da sua consciência para que você passe essa comunicação para frente. Mas quando não é necessário, quando a pessoa pergunta insistentemente, é porque está sendo tirado dessa pessoa o direito de saber essa verdade ou essa informação futura, para que ele tenha consciência própria e, por livre arbítrio, escolha o caminho certo. É interessante que a gente não invade também o livre-arbítrio da pessoa. E isso explica com clareza qual o teor da consciência de se estudar mediunidade. No Brasil, e mesmo em qualquer lugar do mundo que se tem contato com a codificação kardeciana, tens por ensinamento: dê de graça o que de graça recebeste. Isso indica que mesmo com a mudança de região, o médium trabalhador de última hora não ficará isento da sua própria cobrança após o desencarne, justamente por ter cobrado de outras pessoas pelo auxílio dado, utilizando-se do seu dom que foi lhe dado de graça pela divindade. Seria o mesmo que aquela pessoa, que você fosse cobrado pelo ar que você respira. O ar está aí, foi dado de graça por Deus. Ninguém cobra uma gota desse ar de ninguém. Então ninguém também pode cobrar de um dom que foi dado a ele o auxílio para o outro. Isso é algo que foi lhe dado de graça. De graça foi te dado, de graça você vai também proporcionar para as pessoas esse auxílio. Então, eu falo que antigamente a falta de esclarecimento das pessoas meio que aliviava um pouco essa cobrança, né, depois do desencarne no plano espiritual. Mas hoje em dia todos nós estamos cientes das nossas responsabilidades como médiuns, como espíritas. Então, quando a gente desencarna, provavelmente a nossa própria consciência se torna o nosso juiz. E olha, a nossa consciência é um juiz implacável, porque do tanto que essa consciência ela tem a compaixão dos nossos atos, ela também tem a razão. E a razão, ela é completamente sem compaixão. Ela é exata. Ela vem e traz para você a informação daquilo que é realmente o que aconteceu. Então, nós temos que entender que antigamente a mediunidade se manifestava de uma forma mais agressiva pela quantidade de pessoas desinformadas ou que não tinham nenhum tipo de intelectualidade na época, ou mesmo que não tinha acesso à informação. Mas hoje em dia essa informação ela é ampla, só não tem acesso quem não quer ter acesso, tá? Você pode ter acesso de várias formas, até mesmo na conversa falada, nessa comunicação falada direta com as pessoas chegam e falam: você já ouviu falar sobre o espiritismo? Você fala: não, isso é coisa de Deus. Ou então você pelo menos pesquisar o conceito daquilo que não é de Deus, para você falar: não é de Deus, eu não quero isso. Sabe? Eu acho que as pessoas afirmam muito sem ter conhecimento total daquilo que elas estão afirmando.
Então, antes de você abrir sua boquinha e falar isso não é isso, isso não é aquilo, primeiro se informe sobre essa situação. E outra, deem valor aos médiuns atuais, porque eles são brandos. Os médiuns de antigamente sofriam muito mais, pagavam consequências maiores, só pelo fato de nascer com essa função mediúnica. Bom, eu acho que está mais que dado o recado, deu para você sentir um pouquinho da diferença, que é uma questão de evolução, de médiuns antigos para médiuns modernos. E a gente já está aqui, sempre no canal do YouTube. Lembrando que é para você se inscrever, acionar o sininho e curtir nossa página no Facebook, Espirais de Luz. A gente está sempre aqui esperando por você, sejam bem-vindos sempre. E o coração de vocês é a nossa ponte para que possamos levar esses conhecimentos, esses estudos a todos que precisam, que necessitam. Até a próxima, beijos de luz, e a gente fica por aqui hoje.